sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam todos bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. A nossa convidada de hoje é a dona Beatriz Elvira Bergamo Flach. A dona Beatriz, hoje aqui conosco, é bisneta do primeiro imigrante aqui da nossa região, o Stefano Kripa. Dona Beatriz, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. E vou pedir que a senhora conte um pouquinho sobre as suas origens para quem nos escuta. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E sim, bisneta de um dos 3 primeiros imigrantes que chegaram em Nova Milano. Então, 3 famílias amigas italianas. E o porquê que elas chegaram em Nova Milano, como é que elas chegaram, né? Então, o governo italiano, ele ofereceu a eles, em primeiro lugar, né, quase que os iludiu, porque eles foram assim empurrados. Por quê? A Itália, o país, ele tinha uma extensão não muito grande, e eram muitos habitantes. Sim. Não tinha emprego, não tinha indústria, não tinha terra para trabalhar. Então, ele ofereceu a eles, né? Mas assim, quase que empurrando. Sim, porque era a população pobre do país. E famílias numerosas, né? Isso. Famílias numerosas. Aí, então, o que aconteceu? Eles, assim, iludidos, eles pensaram, vamos tentar uma coisa melhor, né? Tentaram uma coisa melhor para eles e para a família, né? Na verdade, porque Sim. Eles vieram com a família, né? As 3 famílias. Então, esses 3 amigos se encontram já na Itália. Sim, e planejam essa viagem juntos. Os 3 vieram juntos, sim. O Sperafico e o Radaelli, o Tommaso Radaelli, o meu bisa, o Stefano Kripa e o Luigi Sperafico. 3 famílias, sim. Já saem programados de lá para virem juntos para o Brasil. Para virem juntos ao Brasil. Não foi um encontro ali no navio. Não foi. Não foi. Foi uma coisa planejada, na verdade. De que cidade eles saíram, dona Beatriz? Olmati, Monza. E pertencia à Lombardia, né, na verdade. Sim. Com mais, assim, umas cidades, mas todas pertencentes à Lombardia. Ali bem pertinho de Milão. Sim, mais ou menos ali. Sim. Aí eles embarcam no navio, eles saem de Milão e vão até Gênova. Eles fazem um trajeto, sim. De trem, provavelmente, porque na época a Itália tinha isso. Né? Sim, tinha para se locomover, né? Sim. Até chegarem, então, ao Rio de Janeiro, né? Chegam no Rio de Janeiro. Chegam no Rio de Janeiro, isso. E do Rio de Janeiro, eles, tudo isto agora a vapor, né? A navio a vapor. Quantos dias? Bem, na verdade, eles demoraram para chegar em Nova Milano 3 meses e 8 dias. 3 meses e 8 dias. 3 meses e 8 dias. E aí... mais ou menos um mês era no navio? Um mês e pouco, né? Até um pouquinho mais. Até um pouquinho e também mais. A gente tem notícias que eles saíam das suas cidades lá na Itália. Sim. E ficavam esperando pelo navio em Gênova. Sim. Não é? Sim, também, sim. Eles, coitados, além de tudo, era um transtorno para eles, né? Sim, porque sem dinheiro. Sim, né? Coitados, né? E também eles tinham pouca coisa, né? Exato. E chega no Brasil, no Rio de Janeiro, provavelmente eles ficavam de quarentena, né? Ficavam de quarentena, sim. E depois, então, rumaram do Rio de Janeiro para ali como é que eu vou dizer? O Vale do Caí. O Vale do Caí, na verdade, foi o último, né? Sim. O Porto de Guimarães. Sim. Antes, então, né? O Porto Guimarães também, tudo a navio, a vela, né? Menorzinhos, mas já vinham... Pequenos. Ali já era um transporte dentro de rios, né? Sim, no rio, de rios. Sim. Isso. E depois até o São Sebastião do Caí. Tá. E depois até
feliz. Sim. Estavam ali. Quando chegaram ali, já estavam morando praticamente, não, italianos esperando que eles chegaram levas anteriores a eles, né? Estavam esperando porque um passava para o outro, né? Você, daqui a pouco, ou amanhã ou depois, vai surgir um lugar onde vocês podem ir, aí vocês vão se estabelecer, vocês vão trabalhar e tal. Mas o índio, o Bugre, ele viu esses 3 casais, né? E ele aprendeu a falar. Ele aprendeu a falar o italiano. E ele os convidou para que eles seguissem ele. Que ele sabia, porque ele caçava, né? Sim. No alto. E aí ele convidou e subiu com eles. Trouxe eles até Nova Milano. Isso aí. Sofreram muito, né? Essa travessia foi a pé, sim. Eles não tinham muitas coisas, mas a mochila, enfim. O Esperafico tinha filhos, era o único que tinha filhos, porque meu bisavô, ele casou antes de sair da Itália, antes de deixar a Itália. Ele tinha 22 anos e a avó e a bisa, 18. Eles não tinham filhos. Não tinham filhos, e nem o Tommaso. Ele somente o Esperafico que tinha, então tinha que carregar os filhos e o pouco que eles tinham de roupa e algumas ferramentas. O que tinham. E aí o índio os conduziu. Ele conhecia a picada, né? Sim. E subiram. E quando chegam aqui em Nova Milano, o que eles encontram? Nada, só mato. Não tinha nada, só mato. Quando eles chegaram no plano, né? Só mato, não encontraram nada. E aí faz o quê quando encontra só mato? Mas aí, então, o índio, o Bugre, enfim, ele tinha uma cabana. Aí até ele ajudou eles a construírem um barracão. Quando chegaram, e eles já sabiam qual seria o lote deles quando chegaram aqui em cima? Não. O governo, depois que ele ofereceu os lotes, eles não sabiam aonde era. E aí, então, eles cortaram um mato, né? Árvores, e construíram um barracão. Mas isso levou Meu dias, Deus, né? Sim. E aí eles moraram, as 3 famílias juntas, neste barracão. Até que o governo oferecesse a terra. Fizesse a divisão. A divisão, isso. Então eles ganharam, né? Eles tiveram que pagar, mediante pagamento. Assim, 24 hectares, né? A colônia pertencia. Cada família, 24 hectares. Então o meu bisa escolheu ali, aonde né? Sim. E o Radaeli é em frente à Coca-Cola, né? À esquerda. E o Esperafico escolheu na linha São Miguel. Cada um escolheu aonde quis. Um local diferente. Um local diferente, pois é. E assim, coitadinhos, no início foi muito difícil, né? Porque eles não tinham nada. Mas o governo mandava réis para eles. Aí eles tinham que ir até a Feliz para comprar mantimentos para se alimentar. Porque até que eles, quando chegaram, eles tinham algumas sementes, mas muito pouco, algumas não vingaram. Pés de parreira não vingaram, por exemplo. Eles trouxeram? Trouxeram, mas não vingaram. Depois que eles estavam ali mais ou menos estabelecidos, aí os alemães tinham chegado antes. Sim. Então os alemães já estavam com tudo pronto, né? Então eles ofereceram, eles ganharam as mudas, na verdade. Os alemães acabaram sendo um apoio para eles. Para o começo deles. Sim, para o começo deles, sim. Sim. E eles se alimentavam, além do que eles ganhavam ali, esses réis, né? Eles se alimentavam de pinhão, de peixe, água tinha bastante, e era isso que frutas que... Eles chegaram em que época do ano, a senhora sabe? 20 de maio, de maio de 1875. Tá certo, isso. Maio, quando nós comemoramos o entrar. Né? Isso, okay. Mas devagar, né, eles tiveram... Logo pela frente eles enfrentaram o inverno. Sim, logo.
logo, sim. enfrentar. Sim. E deve ter sido muita dificuldade. Mas, meu Deus, coitados, eu acho que sofreram muito. Sofreram muito. E Dona Beatriz, então, e o sobrenome da sua avó, que acompanhou o Ela era Stefano? Galiani. Galiani. Galiani, sim, Galiani de sobrenome. Não é um sobrenome comum na nossa região. Não, é italiano, né? Bem italiano. Galiani. Aham, Galiani. E ela aqui tiveram quantos filhos? Eles tiveram 9 filhos. 9 filhos. 9 filhos. Sim. Aí ele se estabelece ali onde é sua casa hoje? Sim, no lado a gente tem a primeira, ele construiu uma casa de pedra, então, no lado esquerdo. E é hoje que o Maurício tem o bar, ali. Ali. E depois, isso foi mais ou menos, eles moraram uns 4 anos no barracão. Certo. Então, em 1880, aí ele construiu a primeira casa. Esse barracão, essa casa de pedras não é aquela que viveram os 3 casais? Não. Essa não. era só do Cripa? Só do Cripa, sim. Ok. Porque o barracão, ele foi feito ali no fim da praça, sabe que tem um muro, ali que eles fizeram o barracão. Ah, ok. Ali que eles fizeram o barracão. E aí Sim. a senhora, então, nasceu e se criou nesse casarão, onde hoje é o museu. Sim, eu nasci ali e fiquei até que eu casei, mas eu fui morar bem pertinho, E agora que já fazem anos, né, eu voltei a morar lá. Na Então, casa onde era do avô, do sim, bisavô. do bisavô. Do bisavô, Sim. que ainda está Sim, em pleno funcionamento. Sim, e essa casa, então, ele construiu em 1884, a casa de 1884. Então ela já tem São 2025, né? Exatamente. 140, mais ou menos. Por aí. Mais ou menos isso, sim. E aí ficaram morando ali sempre, né? Aí os filhos cresceram, começaram a trabalhar, casaram, né? Todos seguiram seu caminho. Seu caminho, sim. E ele sai ali, o Stefano, ele pelo que eu li, pelas pesquisas que fiz, Sim. ele deixa de morar nessa casa e essa casa passa a morar um genro com uma filha. Sim, ele trabalhava, então, comprava e vendia, né? Ali a bodega, enfim, né? Isso. Aí ele ofereceu, enfim, deixou para o genro Pedro Bergamo, que ele se casou com a filha do Stefano, né? Sim. Isso. E daí foi ele que tomou conta, que enfim. seria o seu pai. Meu avô, o seu Pedro. Avô, Pedro Bergamo, pai do seu meu avô. pai, isso. Ok. Sim. E deixou ele, então, trabalhando aí. Também, sempre com comprar e vender. E o Cripa, então, ele constrói essa casa para fez um armazém na frente. Sim. Ele vai embora, deixa para o Pedro, e ele faz o quê? Ele foi, na verdade, na terra onde constava os 24 hectares, né? A terra era dele, construiu lá também uma casa e ficou morando lá. Virou agricultor. Isso. Gostava muito de terra, né? Sim. E aí ele foi o objetivo deles, né? Sim. Sair da Itália, pois vir para o Brasil para conseguir o seu espaço de terra. O espaço de terra, sim. E aí o governo, eles pagavam conforme eles podiam, mas assim em parcelas, né? Ele fez parcelado, mas tiveram que pagar. E logo em seguida chegam outros italianos, então? Não, ali não. Não, ali não, só eles? Ali só eles. Só eles. Os demais migraram para outras regiões. Outras regiões, sim. Aqui sim. em Farroupilha também, sim, mas sim. não ali na Nova ali Milano, era só eles. 3. Só os 3. Então, os hectares de terra deles formou Nova Milano. Formou Nova Milano, sim. Depois, claro, de anos, né? Então, vieram muitos, né? Aí se estabeleceram ali também, né? Sim. Como o meu avô, né? Então, o Pedro, ele também, o pai dele também veio da Itália, né? Sim. Depois, então, mas também se estabeleceu ali. Ali na região. Então, foi crescendo, né? Devagar. Sim. A vila, né? Enfim. Sim. Mas... E aí passa um tempo, a dona Beatriz nasce. Sim.
né? E casa de origem alemã. Sim. A senhora sempre foi dona de casa? Sim, sim, sempre fui. E resolve montar um museu. Sim. Como que surge essa ideia? Da onde a senhora tirou essa iniciativa de fazer um museu? Assim, meu pai gostava muito de guardar utensílios, assim, adorava. Bem, se você vier lá um dia, você vai gostar. Ele tinha tudo guardadinho. O que ele usou, enfim, né, ali, no secos e molhados, e ele guardou. Assim, na verdade, ele era muito conservador. Ele gostava muito, bem conservado. E a gente sempre falava, porque eu, na verdade, eram anos já que eu recebia alunos de escola. Só que não era aonde é hoje, era separado, porque a casa, ela é à frente e depois tem aquele espaço que eles faziam cozinha e sala, separado da casa. E aí então ele... Agora me escapou. O seu pai guardava todos os utensílios ali. Então, isso. E eu recebi então esses alunos das escolas. Mas ainda não era museu. Não era, só não era. Isso, alunos. curiosidade. Mas aí depois então trabalhamos então, nós também trabalhamos depois do Pedro, né? Ele faleceu, meu avô, então passou para o meu pai. O armazém. Ali, o armazém, isso. E também, após a morte do pai, passou para o filho. E sucessivamente, já é a quarta. Agora, depois eu fiquei também, e estou lá, né? Também trabalhei no armazém, eu e o Hilário. E aí pensamos em juntar tudo. Como o Hilário também, a saúde não é muito boa, e então eu teria que ficar com ele praticamente o dia todo ali, né, no armazém. E então resolvemos levar tudo ali e montamos ali um museu. Um museu. Aí a senhora tirou as peças lá de trás. E o que estava guardado, estava encaixotado, tiramos tudo. E são todos utensílios da família de vocês? Ou teve contribuição dos moradores da região ali também? Não. Tudo que está lá é nosso. Só da família só da Crippa família. E Bergamo. Isso, só. Não tem nada de diferente. E o que é para a senhora poder ter esse museu, mostrar para as pessoas a origem, né, do seu Crippa, que foi um dos primeiros imigrantes, que faz a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Ele é uma parte dela muito importante. O que isso representa para a senhora poder mostrar para a população de Farroupilha e visitantes, que eu sei que a senhora tem visitantes até da Itália, que já lhe procuraram, né? Sim, recebo. A gente até se emociona, porque são coisas, relíquias, eu vou dizer. São relíquias, tem coisas maravilhosas. Peças de louças também, que na verdade isto era só quando vinham os parentes que usavam, né? Então estava guardado tudo. Mas o Hilário trabalhou muito com notas do armazém e separou, e tem livros que meu pai também, além o Stefano temos uns quatro recibos que ele pagou, então, o imposto predial rural hoje, né? Do Stefano mesmo. Dele, E depois, então, sucessivamente, o Pedro, e continuou, né? Sim. Aí tem os livros de compra e venda, porque o Bisa também trabalhou com mantimentos, com feijão, arroz, comprava e vendia. Sim. Comprava e vendia dos colonos, porque os colonos vinham com isto, e aí eles pegavam café, açúcar, o que eles não tinham. Sim. Sal, exemplo, o que eles não tinham, querosene, exemplo, o que precisava no interior. Isso, o que precisava no interior. Muito interessante. Então a gente
a gente sente a coisa mais boa que tem. Eu Sim, adoro. poder contar a Sim, história, né? eu Poder adoro, mostrar. sim. E a senhora tem artigos que foram trazidos da Itália pelo Stefano, pela sua bisavó? Não, Nada? nada. Nem documentos Não, deles? não. Só coisas que eles adquiriram aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil, sim. Sim. Nós temos exatamente, só o Passaporte? passaporte, né? Sim. Mas peças, roupas, nada que tenha vindo da Itália. Então pensa o pouco que eles tinham, né? E o desapego, né? Deixar tudo para atravessar o oceano e para outro país desconhecido. Mas eu acho que eles não sabiam que era isso, né? Não. Porque na verdade, coitadinhos, eles achavam que Porque a gente tem que pensar que a Itália, em 1875, ela era desenvolvida. Sim. Comparando a nós aqui, o interior do Rio Grande do Sul. Também, muito. A Itália tinha, eles chegaram até Gênova de trem. Sim. Eram cidades já constituídas. Né? Sim. Para chegar no mato. Olha bem. E não ter nada, né? Nada. Não dormir na chuva. Sim. E para dormir, tinha muitos animais ferozes, né? Eles faziam umas coisas de fogo ao redor do barracão, na verdade, para que eles não viessem perto, né? Porque era tudo meio aberto. Tudo aberto, teria telhado. Telhado e de repente algumas aberturas, mas enfim, diz que assustava, né, à noite. Então eles acendiam os fogos para eles. Barulho no mato. Barulho no mato. A gente sempre soube que tinha o bugio, esses bichos do nosso interior aqui. Sim, eles faziam isso. E qual é a história, dona Beatriz, que a senhora que contam de geração em geração na sua família? Tem alguma história específica? Tem alguma situação que eles contavam que eles viveram aqui? Ou essas como nós estamos falando agora só? Sim, viveram até depois de um certo tempo muito bem, porque começaram a trabalhar, né? Sim. Então, principalmente para o alimento eles tinham, né? E as famílias, elas começaram a procurar também emprego, né? E começou a crescer, então eles se sustentavam. Eles prosperaram. Prosperaram. Muito mais do que se tivessem ficado na Itália. Sim, com certeza, coitados. Sim, com certeza. O meu bisa, ele trabalhou 2 anos no colégio dos Padres Barnabitas. Aqui? Não, na Itália, antes de vir, isso. E a família tinha uma tecelagem, ele trabalhou um pouco de tempo, porque ele era jovem também, na tecelagem da família. A família dele na Itália tinha... Mas isso. Então eles não eram pobres como os que vieram para cá? Não, tão pobres eles não eram. Tão pobres, eles tinham... Porque a maioria que veio era agricultor. Sim. E trabalhava nas terras de terceiros, né? Para poder, então, ele já tinha... E eles também, para comprar a terra, também, né? Sim. Eles tinham que ter, né? Algum recurso. E a senhora alguma vez teve a possibilidade de visitar Olmate? Na Itália? Não. Minha irmã visitou, foi para a Itália. Mas, na verdade, ela foi em Bérgamo. Ela foi em Bérgamo. Chegou aí na cidade. Sim, Bérgamo. Da onde saíram os... Isso, os 3. Os 3. Verdade. Mas é uma história muito bonita, né? Sim. Para ser contada, para ser vivida. Pois é. Para que se passe de geração em geração. Pensamos em deixar algum legado, né? Para esses filhos, netos e... Sim. Senão a gente vai perder, né? E como é a participação da família nessa sua busca, nessa sua organização do museu? A família tem a intenção de manter, de preservar, de levar à frente essa sua iniciativa? Sim. Como a senhora vê isso? Na verdade, eu só tenho o Maurício e a Angélica, né? A Angélica é um pouquinho menos, mas o Maurício já gosta mais. Ele já dá, assim... Vai dar continuidade. E depois tem um filho, um netinho, vai ver que vai puxar também, né?
Porque é uma história muito bonita, né? Para a gente sim. manter, Sim. ser contada. Não podemos perder, né? Não podemos perder. Não. E como a senhora vê hoje a nossa cultura italiana, a preservação dela, a senhora acredita que estejamos fazendo corretamente essa preservação, essa manutenção da cultura, ou estamos perdendo isso no tempo? Não, eu acho que perdendo não. Até poderia ser um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Mas perdendo totalmente não. Acho que não. Em 150 anos Estamos aqui, né? Estamos cultivando, falando. Resgatando. Sim. Não, perdendo. E um dos nossos objetivos nesse programa é exatamente isso. Pois é. Poder contar a história, Sim. poder deixar ela registrada para quem vem depois da gente, para que possam conhecer um pouco melhor. Sim, para conhecer, verdade. Bom, que é o futuro, né? Dona Beatriz, o nosso programa quase chegando ao final. Sim. Eu vou, então, pedir que a senhora dê suas considerações finais, né? Sim. Vamos convidar o pessoal de Farroupilha para conhecer o seu museu. Sim. Que tem um acervo muito interessante. Ele é bem interessante, sim. E conta a história de um dos nossos imigrantes que trouxe, né, para Farroupilha toda uma cultura que hoje a gente tenta preservar. Antes de entrar, sim, uns 20 dias antes, eu recebi de novo gente da Itália. Eles ficaram muito admirados. Eles disseram que eles nunca viram a organização, porque o Hilário, ele catalogou todos os objetos. E depois a gente tem as pastas, então enumerada com o que está lá exposto. Até para as crianças da escola é muito bom, porque eles olham o número, né? Aí eles vão na pasta e eles descobrir o que é, para que foi, para que usaram. Então, chama atenção, sabe? Porque não adianta tu colocar ali e não ter nada, como é que tu vai dizer o que é aquilo serve para quê, então? Mas a gente já explica, tem as pastas, sim. E eles se programam e vão. Sim, os objetos têm que contar a história do local, né? Para que serviu, para que usaram, e como foi feito. Porque muitas coisas eles fizeram, né? Eles faziam. Os objetos, os utensílios, feitos por eles. Sim, feito por eles. Sim, porque depois de tempo, então, aí tinha quem sabia construir casa, quem era pedreiro. Então, né? Foi uma coisa que fez com que desenvolvesse, né? Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Dona Beatriz. Imagina. Muito obrigada por estar aqui conosco, contando para a gente um pouco mais da nossa história, né? Sim, porque ela é uma história que hoje pertence a todos, né? Da imigração italiana, sim. De todo o progresso, desenvolvimento que trouxeram com eles, porque eles tinham essa tecnologia. Sim. E que se espalharam para todos nós. Para todos nós, isso mesmo, a gente tem que agradecer, né? Agradecer. Eu sempre digo, agradecer, porque estamos aqui, senão... E por causa deles, E por causa deles, é verdade. Muito obrigada, eu lhe agradeço muito. Imagina, as ordens. E até a próxima, agradecemos a todos que nos ouvem, que nos assistem. E certamente traremos outros programas tão interessantes quanto. Claro, é importante. Porque tem... Sabe que, na verdade, de Farroupilha eu recebo pouca gente. Só escolas sim. Talvez não conheçam ainda, né? Escolas eu recebo bastante. Eu recebi antes do entrar bastante. E até depois do entrar, porque não tinha mais data. Mas, assim, as escolas... As profissões, e elas, sabe, que elas, na sala de aula, aí elas olhavam e tal, e lembra do que a prof falou para os alunos? Sim, lembramos, porque as profs também agora, elas estão na sala de aula, né, assim, remediando para que eles têm que aprender. Eles têm que aprender, né? Porque nós temos muita gente de origem italiana, né? Sim. Que pertencem às capelas, exemplo, né? Sim. E as crianças vêm para a escola.
E em casa, na verdade, eles também falam, né? Eles Com falam. certeza, Sim, com certeza. sim, eles falam. É. Mas é bem, bem gratificante, é muito bom. Ótimo. A gente gosta. Muito obrigada, dona Beatriz. Sim, Muito obrigada. imagina. E ho trovato l'invaso